Boa tarde, queridas integrantes do Somos e demais seguidores aqui do canal. É com muita alegria que dou início a mais uma live aqui do Somos Empreendedoras. O Somos Empreendedoras é um grupo de empreendedorismo feminino aqui da cidade de Niterói que tem como objetivo fazer a integração de mulheres empreendedoras, troca de experiência. É um grupo colaborativo que tem a intenção de conectar mulheres empreendedoras, porque empreender não precisa ser solitário. Aqui no link da bio tem a inscrição para novas integrantes e o processo seletivo já está aberto. Então, dando início à live de hoje, eu vou estar mediando. Eu sou a doutora Fernanda Teixeira, advogada trabalhista, especialista em compliance do trabalho. Estou aqui fazendo essa mediação, esse bate-papo. Vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelo louro, um sorriso bem largo. Hoje eu estou com batom rosa, estou aqui com um brinco bem colorido, bem verão. E hoje o nosso bate-papo vai ser com uma médica, a doutora Karina Barroco, que vai falar um pouquinho sobre longevidade, sobre como a gente pode fazer para envelhecer de forma saudável, através da especialização dela, que é longevidade saudável. Então, vou fazer o convite aqui, vou ver se ela já está presente aqui na live. Que ela está aqui com a gente. Vamos aguardar ela entrar. Doutora Karina. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Que alegria tê-la aqui conosco para esse bate-papo gostoso. Vou apresentá-la e depois fica à vontade para falar o que for pertinente dentro da sua especialidade. Então, minha convidada de hoje é da minha turma de integração no Somos. Estar dividindo esse momento aqui com ela me traz muita alegria. Então, hoje nossa convidada é a doutora Karina Barroco. Ela é ginecologista com especialidade em longevidade saudável e modulação hormonal. É isso, doutora Karina? É isso mesmo. Então, vamos lá. Fale um pouquinho dessa especialização. Muitas pessoas talvez não conheçam, né, essa especialização. Fala um pouquinho dela, de como ela pode transformar, né, já que transformou a sua vida, como ela pode transformar a nossa vida. Então, eu trabalho com ginecologia desde 2000, do ano 2000, né? E ao longo desses 25 anos, 24 anos para 25, né, vamos dizer assim, eu pude acompanhar muitas mulheres para exames preventivos. E eu percebia que a cada vinda dessas mulheres, ao invés de elas estarem com mais saúde, elas estavam mais doentes. E isso começou a me intrigar. E eu comecei a pensar, como eu posso ajudar, como eu posso impactar a vida dessas mulheres? Concomitante a isso, eu também me vi doente. Eu recebi um diagnóstico de fibromialgia, de artrose nos joelhos, e fiquei tentando buscar um médico, um especialista que pudesse me auxiliar nesse tratamento. Mas eu só ouvi assim, você precisa fazer cirurgia bariátrica, você precisa botar prótese de joelho, e tentavam tratamentos alternativos ali dentro de uso de medicamentos mais fortes, uso de antidepressivos, e eu só via que a coisa ia piorando ao longo do tempo. E eu resolvi buscar mais conhecimento. Foi quando eu encontrei o Dr. Ítalo Rachid, através da longevidade saudável. E lá eu posso te dizer assim, que a minha vida transformou, foi transformada, né? E o legal é que isso aconteceu antes da pandemia, porque com todas as alterações que eu apresentava naquela época, certamente eu não conseguiria sobreviver se eu já não tivesse iniciado esse tratamento, né? E o que é esse tratamento? É você olhar a causa da sua doença e fazer com que o seu corpo volte a funcionar como ele veio preparado para funcionar. Melhorando a sua fisiologia, né? Fazendo com que seu corpo entre em homeostase, em equilíbrio.
E eu comecei essa jornada em 2019, né, para 2020, e concomitantemente eu já estava entrando na menopausa, então eu já tinha declínios hormonais assim, bem expressivos, bem significativos. E modulando todos esses hormônios, eu pude ver assim que a doença ela só acontece mesmo por conta desses desequilíbrios, né? Inclusive a fibromialgia, que era uma patologia que estava ali sacramentada para mim, ela desapareceu quando eu comecei a fazer a reposição do T3, né, que é o hormônio ativo da tireoide. E o que eu pude perceber com relação ao que eu havia aprendido na ginecologia é que quando você faz uma reposição hormonal, não é repor um hormônio, repor dois hormônios. É consertar toda a cascata hormonal. Porque esses hormônios, eles trabalham juntos. E se você começa a tratar repondo um hormônio, você acaba desequilibrando os outros hormônios. E isso aí, poucos profissionais aprendem, né? Isso aí a gente precisa realmente de uma especialidade. E aí eu não parei, né? Daí eu já fiz a pós-graduação do doutor Ítalo, comecei depois a pós-graduação do doutor Laí Ribeiro, que tem assim, uma pegada mais natural, né? Mais de medicina quântica, de alimentação. E assim, eu sou apaixonada. Com isso, minhas pacientes vieram comigo, né? E eu, através desse conhecimento, eu fui levando para elas também essa melhora de qualidade de vida. E é isso que eu quero levar para todas as mulheres. E é interessante, assim, quando a gente tem que começar a se preocupar em buscar, não buscar o tratamento, mas assim, a mulher, né, considerando toda essa questão hormonal, você falou de menopausa, tem a pré-menopausa, quando que é interessante a gente começar a fazer um tratamento preventivo? Assim, uma preocupação, né? Lógico que a qualquer tempo é interessante se buscar, né? Pelo que você nos passou, assim, é possível fazer essa organização a qualquer tempo. Mas assim, não, estou realmente me interessei, gostei. Que momento que eu começo a ter que me preocupar? Assim, a mulher, pensando na mulher. Sim. Normalmente o nosso corpo ele dá os sinais, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente acaba não percebendo, né? Mas existem alguns sinais que são muito importantes. Mas vamos falar assim de pessoas que não conseguiram perceber sinais no seu corpo. A partir dos 25 anos já começam nossos declínios hormonais. Então, o ideal é que a partir dos 30 anos que você já esteja próximo a um profissional com essa capacitação para poder identificar qual é o hormônio que está em declínio, o que está acontecendo, porque na maioria das vezes você pega exames laboratoriais e não vê nenhuma alteração, porque a gente não é treinado para isso. Os exames laboratoriais são exames para mostrar doença, não são para mostrar saúde. Então, você tem que trabalhar com níveis ótimos. E isso aí a gente não aprende nas residências médicas, nos congressos médicos. E eu atendo muitas pacientes que às vezes chegam no meu consultório, doutora, mas dizem que eu não tenho nada, e eu sinto isso, sinto aquilo. Então, assim, é isso, é se observar. E se não sente nada, se não percebe nada, é buscar uma avaliação para já começar o quanto antes. Porque as doenças ditas da velhice, na realidade, são por conta dos declínios hormonais. Quando os declínios hormonais acontecem, muda o pH do nosso ácido gástrico, então muda a nossa digestão, muda muitas questões, muitas coisas da nossa vida que a gente não consegue enxergar. E acertando tudo isso, essas doenças, osteoporose, demência, doenças cardiovasculares, elas podem ser evitadas. Entendi. E assim, e que sinais que a gente pode começar a observar? Tem alguma coisa assim que seja muito característico, algo que possa ser falado, assim, não é para detalhes, estou sentindo isso. Não. Assim, quais sinais comuns dentro das mulheres assim que a gente tem que ficar atento? Porque a gente tem muito assim, queda de cabelo, a pele começa já a não ter aquela elasticidade, né? Mas o que mais assim, a gente pode observar e falar, nossa, agora eu preciso me atentar a isso? A menstruação, ela é uma excelente aliada da mulher, né? Só que muitas mulheres optaram por praticidade o uso de métodos contraceptivos hormonais.
E esses métodos deixam a gente em menopausa química. Então, a gente às vezes não consegue observar isso. Mas para as mulheres que não utilizam anticoncepcionais, é observar a menstruação. Se você não tem ciclos regulares, não tem assim, uma frequência de ciclos que variam de 25 a 35 dias, você já tem que ficar atenta. Um sinal muito comum que eu observo no consultório é o aparecimento de nódulos de mamas, de tireoide, miomas. Tudo isso já mostra para a gente que tem uma deficiência hormonal acontecendo. E a questão do volume menstrual, a TPM, os sinais pré-menstruais também. Isso às vezes acontece na adolescência também, a gente observa muito, né? E é uma pena que muitas meninas jovens, né, começando já ali com a menstruação, sentindo esses sintomas, começam a utilizar métodos hormonais para poder acalmar os sintomas e esconde tudo isso e deixam de receber um diagnóstico adequado, de prevenir, de repente, uma doença estrogênio dependente como a endometriose. Então é isso. Assim, os principais sinais aí são a questão da menstruação. A gente tem que ficar atento ao nosso ciclo menstrual. E, assim, tem uma pergunta aqui, mas eu queria só aproveitar o gancho. Você falou dessa menopausa química, é isso? Sim. Quanto tempo o organismo, por exemplo, eu tomei anticoncepcional um bom tempo e hoje já tem 4 anos que eu não faço a utilização por uma série de questões, principalmente por conta de enxaqueca. Quanto tempo o organismo já começa a dar sinais de estar sem a medicação? Se existe um tempo, ou já foi afetado o tempo suficiente, ou não tem? A orientação, assim, que eu costumo dar para as pacientes é, depois de 3 meses sem o uso do método hormonal, começar a observar como é que vai estar a menstruação, os sintomas. A grande maioria, quando suspende o uso, começa a sentir sintomas que às vezes são legais e às vezes não, né? Porque você usando anticoncepcional, você fica com a sua pelve congelada. Então, você não tem cólicas, você não tem fluxo. Então, muitas mulheres param de usar o anticoncepcional. Ai, meu Deus, agora eu sinto muita cólica, eu tenho que voltar a usar o anticoncepcional. Ou, por exemplo, começam a ter acne. Aí ficam, meu Deus, eu tenho que usar o anticoncepcional porque eu tenho acne e ele trata a acne. Não, ele esconde, né? Então, assim, parou de usar o anticoncepcional, acho que 3 meses seria um tempo legal para a gente poder estar observando o corpo. Entendi. Já temos aqui. E quem não tem útero, como é que observa? Então, os sintomas pré-menstruais, eles aumentam, né? Porque quem define esses sintomas são os ovários, porque eles que têm a produção hormonal. Então, você vai ter, de repente, em certos períodos do mês, sintomas de mais irritabilidade ou de oscilação de humor, ou sintomas de aumento de apetite por doces. Você vai conseguir perceber alguma coisa do tipo, né? Um outro sinal assim muito interessante que a gente observa é a questão do sono, né? Quando a gente está mais próximo a entrar na menopausa, o nosso sono ele começa a ficar diferente. A gente começa a levantar de madrugada mais vezes para ir ao banheiro, né? E isso aí é um sinal importante de que tem uma alteração hormonal numa mulher que não tem útero, por exemplo. Uhum. E tem uma pergunta aqui da nossa querida Elda. E a reposição hormonal para quem já está na menopausa? Então, não, o ideal é que a gente comece a reposição hormonal na janela de oportunidade, que é assim, naquele período pré-menopausa, né? E respeite aí pelo menos até 10 anos depois de que entrou na menopausa. Mas a gente pode começar uma reposição hormonal a qualquer momento da vida, porque a reposição hormonal ela não se restringe ao uso do estrogênio e da progesterona. A gente tem uma cascata hormonal gigantesca. Então a gente tem muitas coisinhas ali que a gente pode fazer que com certeza pode mudar a nossa vida. Agora eu quero deixar uma informação muito importante aqui, porque a gente que fala muito sobre hormônios, parece assim que o hormônio é a solução para tudo. Né? Então, às vezes a gente vê mulheres, eu preciso usar hormônio, vai na farmácia, compra, porque não precisa de receita médica para comprar hormônios. Né? E aí começa a utilizar o hormônio, se sente bem, não faz um monitoramento, e daqui a pouco aparece com câncer, principalmente câncer de mama.
Esses hormônios, eles têm vias de metabolização, de excreção. E se a gente não tiver com o corpo preparado para excretar, para liberar esses hormônios, eles voltam para a corrente sanguínea e começam a fazer um estrago na nossa vida. Então, assim, se você não tem condições de fazer uma reposição hormonal por problemas financeiros ou por outras questões, não faça sozinha. É melhor que mude seu estilo de vida, que aprenda a se alimentar melhor, a se exercitar, a ter um sono de qualidade, a ter bons pensamentos, um padrão mental positivo, porque o resto vai acontecendo e você consegue ficar bem. Mas podendo repor os hormônios e equilibrá-los, com certeza é o melhor. E algo interessante, né? A gente hoje vive numa sociedade do imediatismo, né? Então, assim, é importante que a gente fale que é uma construção, mas nada se faz de forma mágica, né? Você tocou em ponto importante, fazer a reposição hormonal. Primeiro, consultando um especialista, né? Sem utilizar de forma automedicada. E também fazer um acompanhamento paralelo, tratando a mente, equilibrando com uma boa alimentação, práticas de uma atividade física constante, para que a gente consiga manter os resultados, né, doutora Karine? Com certeza, isso aí é fundamental. Tem mais uma perguntinha aqui. Estou com 44 anos e a minha menstruação está vindo cada vez menos. Já é sinal da menopausa? Sim. Existem 3 estágios antes da gente entrar na menopausa, né? O período de perimenopausa. E cada estágio desse, a gente tem alguns sintomas que são específicos, né? Normalmente, no primeiro estágio, aumenta o fluxo menstrual. No segundo estágio, ele começa a ficar irregular. No terceiro estágio, o volume do fluxo reduz e o espaçamento é maior. Você não tem uma ciclicidade. Às vezes você menstrua hoje, aí daqui a 3 meses menstrua de novo. Mas não é uma regra, tá? Existem pacientes que apresentam somente mesmo essa diminuição do fluxo e quando a gente vai ver, não está tendo uma ovulação adequada. Então, assim, já é um sinal de estar mais atenta, né? É importante. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo que ali, nesse aplicativo, eu consigo ver, né, tudo e tem os sintomas do que vai acontecendo. O fluxo, se eu sentir dor de cabeça, se eu sentir irritabilidade. Então, toda vez que eu vou na consulta do meu ginecologista, por exemplo, eu baixo um relatório, ele gera um relatório, então ele tem um gráfico e aí eu sei em que período, se ela veio certinho, assim, uma coisa que a minha mantém uma regularidade, por exemplo, mas assim, meses eu tive espinha, outros meses eu tive mais enxaqueca, então é importante, né, a mulher se observar, né? Eu acho assim, a vida, hoje eu até fiz uma reunião antes da live com a nossa querida Elga, e a gente sempre falando, né, das nossas questões, eu falei assim, a gente vive equilibrando os pratinhos, mas a gente precisa deixar um tempo para se observar, né? É deixar aquele momento que a gente consiga deixar o corpo falar e que a gente consiga ouvir, né? Porque como você bem falou no começo da live, o corpo vai dando sinais e não necessariamente os sinais que vêm para mim é o mesmo que vai vir para você, né? Então é interessante que, se possível, quem for mais tecnológico, anote no celular ou no caderninho mesmo, para que assim que você vá na consulta, você já se observou e saiba o que falar. Eu acho que isso ajuda muito. Ou não, assim, ou não. Muito, muito. Esses aplicativos realmente vieram para salvar as nossas vidas, porque a vida se acontece tão rápido, né? Os dias acontecem tão rápido, está amanhecendo, daqui a pouco está anoitecendo e a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo e não está se observando. E aí, às vezes, quando a gente está diante do ginecologista, que a gente pega aquele aplicativo, é que a gente vai dar conta de que tem um monte de coisa errada e que a gente nem viu. É verdade, é verdade. A Elga, mais uma vez, fazendo uma contribuição. O estresse contribui para alterar o fluxo menstrual? Sim, completamente. Muito. O cortisol, ele é um hormônio que, para a maioria das pessoas hoje em dia, é deficiente.
né? Porque a gente se estressa muito e exige muito da nossa glândula adrenal a produção desse hormônio. Então a gente tem aquele pico de cortisol e logo depois a gente tem um declínio enorme de cortisol. Então isso aí é algo que a gente vê, eu vejo praticamente todos os dias dentro do meu consultório. São aquelas pessoas que se sentem muito cansadas, são aquelas pessoas que preferem comer alimentos salgados, que preferem comer alimentos mais gordurosos. Então, assim, o estresse ele é um grande vilão. E o cortisol tem algum exame que identifica? Ou é só por sintomas? Como é que a gente descobre isso? Esses sintomas que eu falei para você, eles são bem relevantes, né? Tem um sintoma também muito importante que é a questão do pico de energia, né? Quando a gente está com cortisol bom, quando a gente acorda, a gente está animada. A gente quer fazer as coisas, porque nós fomos criados para ser os homens da caverna, né? Aquele que dorme no entardecer, acorda no nascer do sol e que já vai para a luta para poder caçar o seu alimento. Geralmente, essa energia ela vai reduzindo ao longo do dia. Lá para as 5 horas, a gente já sente que está um pouquinho mais cansada. E quando chega lá para as 9, 10 horas da noite, a gente já está preparando para dormir mesmo. Então, as pessoas que são ao contrário, né, que acordam cansadas e que começam a ter energia no final da tarde, certamente tem esse hormônio desregulado. As pessoas que acordam de madrugada, né, às vezes deita para dormir morta de cansado, aí acorda 3 horas da manhã cheia de energia. Pode ter esse hormônio alterado, mas o que a gente sugere para exame é a curva de cortisol salivar. Esse hormônio ele é melhor dosado, os hormônios são melhores dosados através da saliva. Que legal. Eu, por exemplo, assim, não sabia que existia um exame específico para identificar. E isso é muito interessante. E algo bacana, assim, como a medicina tem tanta coisa nova, né? Tanta coisa aí acessível, e nesse momento dessa correria que a gente vive, e é importante ter esse equilíbrio. O corpo dá o sinal e a medicina tem a resposta, assim, ou alívio para isso, né? Como você passou da sua questão pessoal da doença, esqueci agora o nome. Da fibromialgia, da artrose. artrose. É um sofrimento, né? E que você conseguiu, dentro dessa especialização, trazer um retorno positivo e não estar mais sentindo os sintomas dela, né? Gente, passa muito rápido quando o bate-papo é bom. Meu Deus, já estamos caminhando para o final aqui da nossa live. Karina, diga onde a gente acha para chamar a Karina de nossa. A gente precisa de uma Karina na nossa vida, né? De uma especialização tão feminina, né? Fala para a gente como a gente se encontra, como a gente te encontra, como a gente marca uma consulta, suas redes sociais. Passa para a gente aqui. Então, a minha rede social no Instagram é doutora Karina Barroco. Ali mesmo tem um linkzinho que direciona para o meu atendimento, que é um atendimento virtual pelo WhatsApp, né? Eu atendo aqui em Niterói, atendo em Rio das Ostras. Lá em Rio das Ostras eu tenho uma clínica. Aqui eu tinha uma clínica, mas aí eu resolvi fechar, mas eu atendo em Caraí, na WeDoctors. Mas todo agendamento, toda orientação é feita através da minha assistente virtual. Sim. Então é Karina com K. Então, doutora Karina Barroco, lá no Instagram, no link da bio, a gente consegue te localizar. Maravilhosa. Karina, muito obrigada pela sua participação nessa live, por essas dicas maravilhosas. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que passaram por aqui e que vão assistir isso depois, que vão se atentar a esses sinais, a idade para começar essa preocupação. E espero que elas te encontrem e seja um bom encontro para que a gente faça, assim, cuide melhor da gente, porque a intenção aqui do Somos é a gente fortalecer, fazer essa rede de fortalecimento em todos os aspectos. Então, ter aqui uma profissional como você dentro do nosso conjunto de mulheres aqui, o Somos, é muito prazeroso e muito relevante. Tem uma aqui, ó, já tem uma querendo. A Aline está perguntando, você faz o basta querer que ela vai
Então, ali, corre lá que ela atende sim online. Tem aqui dizendo a médica da região dos lagos. Então, Karina, muito obrigada. Gratidão pela sua participação, por ter disponibilizado seu tempo aqui. Amei, amei essa proposta e com certeza virarei paciente, porque me identifiquei em algumas questões e é importante a gente olhar para a nossa saúde, porque estando bem a gente faz uma sociedade melhor. Né? Então, gratidão por você estar aqui e obrigada mais uma vez. Eu também agradeço aí a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui acompanhando e estou à disposição. Tá bom, meu amor. Muito obrigada, uma boa noite. Queridos, procurem, assistam, porque ela dá muitas dicas, com muitos videozinhos lá no canal dela. Então, @doutora Karina Barroco com K. Um beijo a todos, boa noite, Karina, mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau, gente.